que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Olá, meu querido, minha querida. Sejamos bem-vindos ao nosso espaço Tempo de Reflexão. Preciso de um amigo. Nos últimos tempos, com o avanço da tecnologia, o que deveria ter o intuito de aproximar as pessoas, muitas vezes tem favorecido uma situação de isolamento, onde as pessoas são levadas a fecharem-se em si mesmas, vivendo assim um individualismo voltadas para os seus próprios mundos. Não raras vezes ouvimos de pais que seus filhos adolescentes vivem trancados no quarto e que perderam a dimensão da vida social. Isto já dentro da própria família, não considerando ainda para fora de casa. Em muitos lares ou casas, já não se sabe mais o que é realizar uma refeição em conjunto em torno da mesa, onde olhares se cruzam, onde conversas fluem e a partilha do dia a dia de alegrias e frustrações podem ser divididas, onde talvez boas risadas sejam liberadas, onde o relógio ou os smartphones ou a TV já não são mais o foco, mas o estar juntos em torno da mesa neste espaço de comunhão e partilha é o mais importante. Este pano de fundo unido ao espírito dominante no nosso mundo, onde na luta do dia a dia vale o ditado cada um por si e Deus por todos, somando mais ainda a um isolamento imposto por uma pandemia do qual estamos enfrentando, nos leva então a compreender, a entender aquilo que especialistas estão dizendo, que nós como humanidade vivemos um adoecimento individualizado de forma coletiva. Ou seja, o ser humano acaba se fechando em si mesmo, mas coletivamente estamos adoecendo. Num pano de fundo destes, há de se perguntar: qual é o espaço para as relações de amizade? Ou ainda há relações de amizades? Ou o que ainda poderíamos perguntar, o que significa ter ou ser um amigo, uma amiga? Num tempo marcado pela valorização do ter em detrimento do ser, o que significa de fato ser? Está comprovado de que o ser humano não consegue viver sozinho. E também é tão óbvio que ele não vive sozinho no mundo, como por vezes dá a entender com as atitudes que o ser humano toma, como se ele fosse uma pequena ilha neste mundo e que de nada mais dependeria. Pelo contrário, ao nosso derredor andam, correm, perambulam milhares de pessoas. Assim como cada qual de nós, também estas pessoas carregam consigo uma bagagem de pensamentos, sentimentos que só dizem respeito a elas mesmas e assim tanto nós como estas pessoas vamos acumulando sobre nós cargas emocionais, psíquicas e não por último espirituais. Seja por responsabilidades ou coisas não resolvidas, o que faz com que fisicamente nós então venhamos a adoecer. O fato é que o ser humano, eu, você e todas as pessoas, não somos veículos ou máquinas que foram programadas para carregar e suportar estas cargas sozinho, de forma individual ou isoladas. Quando pensamos num volume, num objeto com peso significativo, o mesmo é transportado de maneira muito mais fácil quando é levado por duas ou mais pessoas. Inclusive, quando trata-se de algo que não conseguimos mover do lugar sozinhos devido ao tamanho, volume ou peso e solicitamos o auxílio de outras pessoas,
novamente surge então a oportunidade de que durante esse processo aconteça uma boa conversa, também um planejamento em torno da locomoção desse objeto para que o transporte seja então facilitado. Com as cargas emocionais, psicológicas e espirituais, parece ficar bem mais difícil de dividir e partilhar, pois trata-se de algo não palpável, não mensurável. Certo é de que temos limites de forças, tanto para cargas físicas como para cargas emocionais, psíquicas e espirituais. E carregá-las sozinho, sozinha, leva então a um adoecimento, tanto pessoal, individual, mas também coletivo. Em ambos os sentidos, por mais que somos levados ao isolamento pela prática natural do nosso tempo, não tentar achar com quem repartir e dividir as cargas traz sérias consequências. E não são poucas as pessoas que vivem esmagadas por seus fardos e cargas. Basta para isso olharmos ao nosso derredor, sair à rua e observar as pessoas com as quais nos encontramos, pois os seus semblantes estão carregados e demonstram estas cargas emocionais, psíquicas e espirituais que as pessoas carregam. Podemos de antemão afirmar de que este nunca foi e nunca será o plano e vontade de Deus para a humanidade e o mundo criado por Ele. Pelo contrário, Deus tudo criou para estar e viver em perfeita harmonia e comunhão. Quando olhamos para o relato da criação de todas as coisas, vamos perceber de que esta comunhão e harmonia estava presente no início da criação. E que Deus, olhando para tudo que havia criado, Ele viu que tudo era muito bom. Contudo, por causa da desobediência e já o então desejo do ser humano de cultivar o individualismo, a vontade própria, o ser humano então rompe esta comunhão e harmonia, substituindo a amizade de Deus pela inimizade, o que é visto e vivido até os nossos dias. Por isso, diante do cenário que descrevemos e que nos é perceptível, é necessário novamente ouvir a voz de Deus que diariamente nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, na parábola da videira verdadeira, onde diz aos seus ouvintes que por intermédio dele, Deus quer restabelecer esta comunhão, esta harmonia e amizade, Jesus então fala: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Desta forma, Deus está querendo que nós abramos nosso coração, a nossa vida, abramos mão de querer carregar nossos fardos e cargas com as nossas supostas forças e dividamos isso então com Ele, para que simplesmente não venhamos a perecer, mas principalmente para que no momento que aceitarmos dividir o peso, o fardo, a carga, o volume, caminhemos juntos em sincronia, no mesmo compasso, e isto nos dará a possibilidade de dividir tudo com Ele, não somente o que pesa na minha e na tua vida. Queridos e queridas, eu e você precisamos de um amigo, de uma amiga. E Deus nos diz: eu estou aqui, quero ser o seu melhor amigo. Contudo, quando encontramos em Deus o nosso melhor amigo, nossos olhos são abertos para enxergar as coisas ao nosso derredor de uma outra forma.
não mais dentro da perspectiva que o mundo tanto anuncia e prega, do qual cada um por si e Deus por todos, mas em comunhão com Deus. Queremos que esta mesma comunhão aconteça para todas as outras pessoas ao nosso derredor. E isto nos leva a olhar também para as pessoas como alguém que precisa de um amigo, de uma amiga. Assim sendo, somos impulsionados a sairmos do isolamento, do individualismo e muito mais do que buscar ter amigos, nós vamos então buscar ser também um amigo, uma amiga que está disposto a dividir e carregar as cargas, os fardos, os pesos das outras pessoas. Meus amados e minhas amadas, eu preciso de um amigo, uma amiga. E você? Em Jesus Cristo, encontramos verdadeira amizade com Deus, o que nos leva a também dizer: eu também quero ser um amigo, uma amiga de Deus, mas também de outras pessoas. Com isto, temos a possibilidade, neste dia de hoje, de ser e demonstrar isso para alguém, de forma bem concreta e palpável. Sem precisar sair de casa, graças à tecnologia que está aí para nos auxiliar, sem desobedecer os decretos de lockdown, sem nos expor ao risco do contágio pelo Covid. Para isso, basta ligar, mandar uma mensagem de WhatsApp para uma ou mais pessoas, perguntar a elas como elas estão, emprestando nossos ouvidos para ouvi-las, deixar que elas possam falar dos seus fardos, das suas cargas, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos que talvez as estejam esmagando, podendo então partilhar com elas ao final desta conversa uma palavra bíblica de ânimo e de esperança. Talvez orar junto com ela e desejar a bênção do melhor e maior amigo, o Trino Deus que diz: eu estou aí para ser amigo de vocês. Com toda certeza, após este momento, não só aquela pessoa que você contatou vai sentir-se leve e carregada, mas com toda certeza, eu e você nos sentiremos da mesma forma, pois a verdadeira amizade divide tudo e carrega tudo junto, partilhando os fardos, entregando também tudo assim na presença e nas mãos do nosso Deus. Vamos topar esse desafio hoje? Durante uma semana eu proponho para nós fazermos contato com pessoas para as quais eu e você nos propomos a ser amigo, amiga. Os frutos e resultados, com toda certeza eles virão. Não somente para a pessoa que nós nos propomos a ser amigo, amiga, mas também para nós. E eu finalizo com as palavras de Jesus que diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que este fruto não se perca. Amado e amada, Deus nos escolheu a mim e a você, para sermos seus amigos e amigas. Mas Ele também quer que eu e você sejamos amigos e amigas dele e a partir dele de outras pessoas, para que estas também possam experimentar esta verdadeira amizade com Deus. Amizade esta que leva as pessoas a poderem entregar tudo, também fardos pesados nas mãos deste Deus que diz: vinde a mim. Que Deus assim nos abençoe e que nos ajude a nos colocarmos ao lado das pessoas como pessoas que ouvem, que carregam e que caminham junto. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu
Jesus.